Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, muita satisfação estar com você aqui no nosso portal, porque você anda procurando sempre uma informação qualificada, informação adicional que você tem certeza absoluta que você não vê pelos grandes meios de comunicação. Então você seleciona, você vai pesquisando, vai encontrando um aqui, outro acolá, e a gente até precisa juntar esse povo todo, né, para começar a nos articularmos, né, de uma forma melhor, para levar cada vez mais longe as nossas críticas, nossos pontos de vista, numa época de tanto obscurantismo que está acontecendo no nosso país. Eu coloquei na abertura desse vídeo, lá embaixo, na chamada, né, a seguinte questão: Eduardo Moreira é doido? Ou o que ele está falando é uma coisa muito grave que a gente tem que começar a se ocupar? Quando o assunto é doideira ou gente doida, nunca a gente viveu uma situação tão radical como estamos vivendo no Brasil. E olha que é o tempo de informações velozes, né? O tempo da informática, da internet, da checagem das histórias, mas também se criou um negócio chamado pós-verdade, as pessoas que inventam coisas. Em 1938, Orson Welles, lá nos Estados Unidos, num programa de rádio, ele deu ensejo a um episódio chamado A Guerra dos Mundos. Simplesmente ele foi narrar uma história absolutamente surreal, inverossímil, de uma invasão de marcianos nos Estados Unidos, que estava matando pessoas, naves espaciais, enfim. Teve gente que saiu correndo, gente que acreditou naquela maluquice, porque não tinha base para questionar, né? Não tinha uma reflexão crítica, não tinha um simancol do que estava acontecendo ali. E muitas pessoas acabaram cometendo suicídio. Algumas pessoas foram resgatadas semanas depois em montanhas nos Estados Unidos com medo dos marcianos. E o que a gente tem no nosso país hoje? Um bando de pessoas absolutamente alucinadas que acreditam em marcianos. E mais, eles acreditam em Paulo Guedes. E mais, eles acreditam em Bolsonaro. No que se pode acreditar em Bolsonaro, que é a grande questão. Não dá para acreditar numa inteligência, numa sabedoria, num equilíbrio, no que é que as pessoas se prendem a Bolsonaro. E as pessoas que querem se auto-invernizarem, dizer, não, eu estou apoiando porque eu sou neoliberal, eu sou pelo livre mercado, eu sou um liberal na economia, conservador nos costumes, então inventaram essa palhaçada, essa maluquice, esse Frankenstein, que as pessoas não sabem nem o que significa, para justificarem o apoio ao governo Bolsonaro e, sobretudo, ao ministro Guedes, que de cabeça dele não tem absolutamente nada nesse projeto de entrega da economia brasileira. Tudo vem de fora. Se essas pessoas, que de uma maneira geral são muito ignorantes, porque elas sequer têm o trabalho de pesquisar ou de lerem, né, de ler alguma coisa, se essas pessoas pudessem aprofundar um pouco mais os seus estudos antes de colocar a cara no vídeo para falar besteira, eles descobririam que o governo Bolsonaro simplesmente é a continuidade do governo Temer e aprofunda justamente as pautas do Fundo Monetário Internacional que começaram no governo Temer e que estão se aprofundando no governo Bolsonaro. Então quem apoia Guedes, no fundo, está abraçadinho com Michel Temer, uma das pessoas mais questionáveis à frente do nosso país. Então, doidos colocado de um lado, vamos cuidar aqui do doido do bem. Por que eu chamo doido do bem? Porque Eduardo Moreira, ele tinha tudo para continuar onde ele estava. Uma pessoa do mercado financeiro, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que é referência naquilo que faz dentro da área que ele atua, não é? Mas ele resolveu emprestar seu conhecimento, emprestar sua percepção da realidade, deixando os interesses financeiros, interesses no dinheiro de lado e apontando a sua ação para um bem comum, um bem voltado ao ser humano, à sociedade de uma maneira geral. E a partir de então ele tem dado grandes contribuições, ele empresta uma credibilidade muito grande no que ele fala, porque ele aprofunda o conhecimento e coloca seus dados, coloca as informações. Pode haver um erro ou outro numa coisa que ele fale, que ele apresente? É possível que sim. Isso faz parte, né, do discurso, do debate acadêmico de uma maneira geral. Mas é muito legal ver um cara respeitoso com ele e tentando apontar caminhos. Eu acho que a gente tem que
unir mais pessoas como ele, estimular que outras pessoas também tenham o mesmo tipo de comportamento para a gente enfrentar essa onda de obscurantismo, né? Então, Eduardo Moreira, para quem não sabe, ele fez uma denúncia, né? Por isso que nós estamos motivados aqui a fazer esse vídeo, onde ele mostra que o agrobusiness aqui no Brasil, na verdade, é uma ação orquestrada por gangsters aqui do Brasil e gangster de fora do Brasil. Porque ele não usa essa expressão, sou eu que estou dando essa expressão. Porque quando você junta uma série de seres humanos que estão preocupados em depredar um território para fazer jorrar dinheiro com a exploração da terra, em sacrifício de milhões de brasileiros, de pequenos agricultores, de uma cultura e agricultura familiar, a gente só pode entender que são trabalho de gangsters. Mas, de uma maneira geral, são lobos, né, como os lobos de Wall Street. Eles não se importam muito com o outro, não. Eles estão querendo aumentar cada vez mais a produtividade e ganhar muito dinheiro com isso. Eduardo Moreira revela que está em curso no Brasil um estratagema, uma estratégia onde o agrobusiness está sendo privilegiado, inclusive com a desvalorização da moeda, do real, o enfraquecimento da economia familiar, o que vai acarretar fome, desemprego, o êxodo de famílias do interior para as grandes capitais, aumentando as tragédias sociais. Mas ele está falando isso do nada? Será que ele deu um estalo aqui? Eduardo, se você estiver nos assistindo, saiba que na Argentina isso foi colocado em prática. Vamos pegar agora dados aqui que eu vou trazer algumas pequenas contribuições ao debate. Espera aí que deu uma zica aqui. Opa, parei aqui com o Eduardo aqui. Vamos pegar aqui as situações. Olha, tem um site muito interessante chamado Diálogo Chino. Ele é montado por pesquisadores ingleses, brasileiros, chineses, norte-americanos, espanhóis, e eles estudam as relações econômicas entre a América Latina e a China. E numa das publicações deles, eles colocaram que a Argentina sofre as consequências da expansão agropecuária. Nesse texto aqui, o que eles dizem? Que o governo Macri, ao quebrar barreiras tributárias, ao facilitar a exportação das commodities argentinas, a carne, o trigo, a soja, enfim, o milho, ele fez com que as empresas que exploram esse agrobusiness na Argentina, elas expandissem também os seus territórios, tentando comprar as terras agricultáveis no entorno desses grandes negócios. Mas como é que eles fazem isso? Bom, o pequeno agricultor ele tem que, de alguma maneira, ser convencido a vender a sua propriedade. Houve também um grande processo de desmatamento na Argentina, um grande processo de agressão a áreas indígenas na Argentina e também um grande problema de queimadas na Argentina. Olha só que roteiro, né? Roteiro que parece que é muito familiar para a gente. Esse texto aqui também dá conta que as exportações argentinas, sendo facilitadas pelo governo Macri, pela quebra de barreiras fiscais, tributárias e a desvalorização do peso em relação ao dólar, fez com que esse negócio virasse a mina de ouro na Argentina para esses grupos. E para facilitar a ampliação dessas terras, o pequeno agricultor, a agricultura familiar foi detonada. De que modo? Se quebrando também as barreiras tributárias de alimentos que eram produzidos fora da Argentina para serem vendidos dentro da Argentina. Isso detonou com a agricultura familiar na Argentina, tornando muitos pequenos agricultores os novos sem terras argentinos. O que a gente teve lá? Aumento da fome, aumento das populações vivendo na cidade, a regressão do IDH na Argentina, enfim, todos os índices sociais da Argentina foram para o brejo. Eu trouxe aqui alguns vídeos que os meios de comunicação argentina fizeram desde 2016 em vários segmentos que foram afetados na economia agrícola familiar na Argentina. Aqui é uma reportagem falando do bananaço. O bananaço foi os produtores do norte da Argentina panfletando, né, vamos dizer assim, né, distribuindo de graça as bananas porque quebraram. Vamos ver como é que foi isso aí. Los productores de las provincias argentinas de Salta, Formosa y Jujuy decidieron regalar 30.000 kilos de banana con la estrategia de visibilizar
los bajos precios del mercado para sus producciones. Según los manifestantes, la baja rentabilidad se debe en gran parte a la decisión de desregular las importaciones de fruta de parte del gobierno de Mauricio Macri, consequência do modelo neoliberal que ha sido aplicado durante esse governo. Bom, eu acho que deu para pegar, né, gente? O castelhano da Argentina ele é falado de uma forma muito rápida, mas deu para pegar alguns trechos aqui, apenas para ilustrar. Vamos pegar aqui agora um frutásio, que é a distribuição de frutas, né? De cítricos de uma maneira geral, maçãs, peras, e aqui pegamos um relato aqui de uma produtora que demonstra que o que Eduardo Moreira está falando como projeto em curso no Brasil aconteceu e destruiu a agricultura familiar na Argentina. Vamos ver. Y el productor está muy mal pagado, vive en condiciones muy deplorables porque no les alcanza. ¿Quién pensás que se lleva la gran tajada? Las multinacionales, porque tienen sus plantaciones propias, entonces tiran abajo los precios y al productor no le queda otra que vender al precio que le pone la multinacional. Entre las frutas o verduras con mayores diferencias... Pô, deu para pegar, né? Agora vamos pegar aqui, deu para ver bem que ela declara que as multinacionais desenvolveram uma ação totalmente predatória na Argentina. Agora vamos ver aqui uma outra situação que pega a agricultura familiar na Argentina. Eles fizeram lá um negócio chamado verduraço, que é justamente as pequenas famílias que foram também distribuir as suas verduras de graça para o povo. Vamos lá. La inflación, una cadena de especulación muy grande, agravan los problemas en el sistema de comercialización de los productos en Argentina. Terminan con una diferencia que es de más de 400%, diferencia en el precio entre lo que recibe el trabajador, el agricultor, el que cosecha, y lo que paga el consumidor final en un expendio de alimentos en un supermercado. Bom, e para finalizar, também uma pequena matéria aqui da agência France Press, na Argentina também, uma matéria que foi feita há 2 anos, 23 de abril desse ano, né? Vamos ver aqui o trecho aqui da matéria. Sebastián Hernández es presidente de la Federación de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén. Sebastián, ¿por qué están regalando la fruta? Y la verdad porque estamos quebrados, no cubrimos el costo de producción, estamos alrededor del 50% de lo que nos cuesta producir. Bom, deu para escutar, né, gente? Ele falou, estamos quebrados. Quebrado é quebrado em português, quebrado em espanhol também, né? Então, gente, o que Eduardo Moreira está nos alertando não é maluquice da cabeça dele. De fato, é um projeto que aconteceu não só na Argentina, aconteceu em outros países também, favorecendo as grandes empresas, os grandes negócios, as grandes corporações envolvidas com commodities. Eu espero ter jogado algumas questões aqui para reflexão. Eduardo Moreira, outros colegas youtubers, eu posso dizer assim, eu acho que está na hora da gente começar a se conectar e ampliar cada vez mais o conhecimento que a gente está produzindo aqui, as reflexões críticas, para mostrar para o povo brasileiro o quão nós estamos sendo levados por um caminho de destruição da soberania nacional, da indústria, do comércio e do bem viver do Brasil, né? A gente tem que procurar as pessoas que têm bom coração e boa fé e conseguem ainda escutar, não ficar escutando só os marcianos, para que a gente consiga fazer algum tipo de reação, porque se depender da inteligência que se esperava, sobretudo das Forças Armadas, não para dar golpe, não para fazer bravata, mas para usar das informações científicas para mostrar para o nosso presidente, absolutamente sem noção, o caminho que ele entregou ao nosso país, na mão de espertalhões, estelionatários, vigaristas e gangsters nacionais e internacionais. Gente, eu fico por aqui e vamos nos mobilizar cada vez mais. Fique sempre ligado, atento e vamos replicar o conteúdo dos nossos canais. Um grande abraço, até o próximo vídeo.